Para o Senhor Jesus, para todos, amém? Vamos ler a Bíblia lá no nosso texto de estudo hoje, que é Levítico 17. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e aos seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: isto é o que o Senhor ordenou. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi ou cordeiro, ou cabra, ou no arraial, ou fora dele, e não os trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, tal homem será considerado culpado e de derramamento de sangue. Derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo. Isso é o que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios, que agora imolam no campo aberto, e os apresentem ao Senhor, à entrada da tenda da congregação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios pacíficos ao Senhor. Os sacerdotes espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda da congregação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios com os quais se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dize-lhes qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que oferecer holocausto ou sacrifício e não o trouxer à entrada da tenda da congregação para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será eliminado do seu povo. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles que comer sangue, contra ele porei o meu rosto e o eliminarei do seu povo. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que o tenho dado a vós para fazer expiação pela vossa vida sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Portanto, digo aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrine entre vós. Também qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que caçar um animal selvagem ou uma ave própria para comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com pó, porque a vida de toda criatura é o sangue. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Se, porém, não as lavar nem banhar o corpo, levará sobre si a sua culpa. Amém? Quem leu esse texto em casa? Oh, que bom, várias pessoas leram dessa vez. Eu desafio você a ler em casa, né? Sempre antes de vir para o culto, para que você já tenha conhecimento do que está escrito, tá, irmãos? Esse capítulo 17, ele vai falar para nós, irmãos, um assunto único. Não está passando ali não, se alguém puder me ajudar, viu? Esse capítulo está trazendo um assunto único para nós, que é Deus proibindo o povo de Israel de comer sangue. Só que tem um detalhe, os irmãos não sei se deram conta, ele está proibindo comer sangue de qualquer tipo. Agora deu. Obrigado, irmão. De comer sangue de qualquer tipo. Talvez, irmãos, esteja alguém aqui nessa noite que gosta de comer um chouriço, por exemplo. Chouriço é feito de sangue. E essa mesma proibição, Deus ainda continua fazendo ela no Novo Testamento, porque há quem pense: está na época da lei. Não. Deus continua pedindo que a igreja não coma sangue. Na verdade, em determinado momento, os apóstolos estavam lá discutindo sobre os costumes de Israel e os costumes dos gentios. Então eles se reuniram e falaram assim: vamos decidir o que deve se cumprir da lei para que não haja divisão nem confusão entre nós. Então eles reuniram e chegaram num acordo: olha, que o homem se abstenha de comer a carne, o sangue, se abstenha de comer a carne sufocada, se abstenha de toda idolatria e se abstenha de todo ato sexual obsceno, que é o adultério. Então essas regras permanecem e a gente precisa continuar. Pastor, mas eu como chouriço e eu estou aí. Amém, você está, mas você está desobedecendo um princípio de Deus para a sua vida.
o Novo Testamento prevalece esse pedido. Quem já comeu chouriço aqui? Eu já. E vou dizer, é tentador, tá? É bom, é gostoso, mas no dia que eu tive conhecimento da palavra de Deus, eu parei e não comi mais. Então você vai se dar conta, tem outras comidas que levam sangue também. Qual outra? Vamos ver se vocês lembram aí. Frango. Pois é, tá? O frango chamado frango ao molho pardo, ele leva o sangue, né? E tem outras comidas que levam sangue, tá? Deus proíbe, e aqui ficou bem explicado por que Deus proíbe comer o sangue. Vamos lá, quem leu em casa e leu aqui, por que Deus fala para não comer o sangue de um animal? Porque o sangue é a vida. E ele diz ali que a expiação pelo pecado era feita através de uma vida sendo entregue por outra vida. Então ficou vida por vida, não é assim? Claro que Jesus sacrificou sua vida no Calvário por nós, mas a proibição no Novo Testamento continua. Se alguém porventura puder localizar para nós, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que eu esqueci de colocar ali, onde Deus continua, onde os apóstolos se reuniram e concluíram que era melhor que a igreja seguisse não comendo o sangue. Quem tiver o Google aí acha muito fácil, tá? Eu prefiro que os do Google vão lá e pá, 1, 2, 3 e acha para nós. No Novo Testamento a proibição de comer sangue. Bem, mas aí eu quero pedir só aqueles que vão olhar para mim, que olhem, os outros voltem para cá para o estudo, porque é de suma importância para nós entender. Bem, quem está acompanhando o estudo já viu que é um estudo da Bíblia, não é um estudo que eu estou trazendo aqui sobre um tema específico. Então, eu estou dando continuidade. Olha que coisa importante para quem está estudando aqui na quinta-feira. A partir de agora, a partir do capítulo 17, até o último capítulo de Levítico, nós vamos ver Deus dirigindo as atitudes do povo para que os judeus pudessem ter comunhão com ele. Até agora o Senhor estava falando de impurezas e de purificação, de como nos purificar de várias coisas que o homem faz, a mulher faz e que afasta de Deus. A partir de agora, então, do capítulo 17, nós vamos ver Deus então dando as diretrizes para que o povo judeu pudesse ter comunhão com ele. E a única exigência de Deus para que o povo daquela época e de hoje tenha comunhão com ele é uma. Qual que é? Quem lembra? Qual a única exigência que Deus tem para nós termos comunhão com ele? Hein? Tá lá, ó. Qual que é? Vamos falar juntos, irmãos? Vamos lá? Santidade. Vamos lá, todo mundo? Vamos lá? Vamos lá mais uma vez? Vamos lá, o lado de cá também que está caladinho? Guarda essa palavra. A única regra de Deus para que você tenha acesso a Ele chama-se santidade. Sem santidade, você esquece, você vai ser um esquentador de banco da tua igreja, você vai ser um crente infrutífero. Sem santidade você vai ser igual ao mundo, sem santidade você vai morrer, aliás, sem santidade você vai ficar a vida inteira numa igreja e quando você morrer você não vai ver o Senhor da glória, porque você vai para outro caminho, que é para aqueles que não caminham em santidade. A Narcil achou o texto lá, qual que é? Atos 15, 20. Abra Atos 15, 20, porque eu quero te provar que quem come chouriço aí está desobedecendo a Deus. Quem come o frango molho pardo está desobedecendo a Deus. Quem come qualquer tipo de sangue na carne está comendo algo que Deus desagrada, tá bom? Vou te dizer uma coisa, Deus orienta até como você deve sangrar o animal. Todo animal deve ser sangrado. Esse texto explica para nós. Abra a tua Bíblia lá em Atos 15, 20. Acharam? 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Presta atenção, não vou ler o texto todo não, mas você deveria ler o Atos 15 todo, para você entender. Primeiro do versículo 1 ao 5, existem as controvérsias com relação à circuncisão, tá bom? Depois, do 6 para o 22, é que ele vai tratar dessas decisões que eles fizeram. Eles se reuniram e decidiram o que deveria ser feito ou não. Então ele segue a conclusão assim, olha, pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem, mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, está vendo a idolatria, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue.
Isso é uma carta que eles fizeram, eles decidiram, reuniram entre eles e chegaram à conclusão. Vamos mandar uma carta, vamos escrever para eles que todos os cristãos no mundo inteiro não se preocupem em seguir a circuncisão. Mas vamos escrever, verso 20, que eles rejeitam as contaminações dos ídolos, que é a idolatria. Existe a prostituição, que é a relação sexual ilícita que eu falei. Os animais estrangulados são aqueles animais que morrem lá no mato, você não sabe de que ele morreu. O animal que é morto mesmo, torcendo o pescoço. Quem aqui já viu alguém matar a galinha torcendo o pescoço? É estrangulado. Tá? Depois você vai ver por que Deus cobra isso. E depois ele vai falar de não comer o sangue. Então, não é que é um ensino do Velho Testamento, né? Até o 21 ainda vai falar: pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido na sinagoga. Verso 22. Então decidiram os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Os que escolheram foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Tá bom, irmãos? Isso é para te provar que você tem leis que é necessário cumprir. O 20 quanto que você falou? 29, vai lá no 29 que o ninja achou que é mais completo. Não, é o mesmo termo, é a repetição. Aqui é a decisão, entendeu, irmão? O que nós acabamos de ler, ninja, é a decisão de escrever carta. Tanto que o versículo 20 vai falar assim: mas escrever-lhes que rejeitem, entendeu? E aqui já é a ação. Pareceu bem 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, está vendo? Não vos impor mais julgo algum, senão estas coisas necessárias. É aquilo que eles decidiram naquela reunião. Rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue e a carne de animais estrangulada e a prostituição. Está entendendo? Aqui eles decidiram numa reunião, e aqui na frente, no 20 que você leu, eles estão já escrevendo e fazendo aquilo, colocando aquilo num papel. Amém, irmãos? Sim, mas é por isso que eu disse. Leia o texto todo, vocês vão entender, irmãos. Isso aqui estava uma discussão. Todo crente que aceitar Jesus tem que circuncidar. Presta atenção, tá? Se você voar e você perde. Eu estou te passando algo que eu estudei e eu não estava nem ali. O que acontecia? Aqui em Atos, as pessoas aceitavam Jesus no meio hebreu, e aí tinha a seguinte discussão: todo mundo tem que circuncidar. Mas aí eles pensaram: não é justo colocar um cargo tão pesado que é a circuncisão para os gentios. Então, chegou-se à conclusão, reuniram, vocês vão ver, e chegaram à conclusão que essas 3 coisas da lei do Velho Testamento era para cumprir: fugir da idolatria, fugir da carne, do animal morto, sufocado, fugir da prostituição e fugir do sangue. Aí cá na frente escreve-se a carta e eles estão dizendo, o que o ninja viu ali foi só a repetição: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós escrever-vos carta, e aí ler o que acabamos de ver, tá bom? Aí você vai ler. Então isso da lei prevalece. O crente que vivia e pensava que não tinha nada a ver, porque nós estamos debaixo da lei? Claro que você não está debaixo da lei, mas você tem uma decisão tomada pelos apóstolos, que é essa. E agora eu pergunto: nós devemos seguir as decisões tomadas pelos apóstolos ou não? Fala, estou querendo te ouvir. É por isso que tem muita igreja fundo de quintal fazendo besteira. Muito bem, o Kleber falou até forte ali. Sim! Se alguém pregar outro evangelho que não o desses apóstolos da Bíblia, seja anátema. Então isso é para fazer. Porque foi uma decisão que eles tomaram. Você vê que a gente dizendo aí, se alguém te perguntar: a sua igreja vem de onde? Se você for voltar lá no início da sua igreja, você vai voltar aqui em Atos. O caminho que ela percorreu aí, católica, mas não sei o quê, mas não sei o quê, mas não sei o quê, é o caminho. Mas só que eu estou falando da igreja católica, aquela lá de trás, do judaísmo, não é a mariolatria que a gente tem hoje, vamos chamar assim. Falando catolicismo, não é o que vocês pensam, porque houve um momento em que houve uma divisão dentro da igreja católica, onde surgiu nós. Quem já ouviu essa história, levanta a mão. Como é que se chama o movimento que teve? Como é que é o homem que estava lá dentro do sacerdócio e ele viu: esse tem que estar errado. Quem escreveu as suas teses e pregou na porta do santuário? Quem escreveu as teses? Hein? Gostei da discussão. Hein? Pois é, foi Lutero.
Foi Lutero o homem da reforma, da reforma protestante. Foi daí que surgiu um outro caminho. Até então era um caminho só. Aí aquele camarada viu que as coisas não estavam bem, que não era bem daquele jeito, escreveu suas teses, e aí ele levantou um movimento que foi o movimento protestante, né? Foi o Lutero, né? Por isso que a igreja luterana, ela segue aqueles princípios ainda, lá da raiz, e nós tomamos outros rumos. Então eu estou te mostrando, se alguém perguntar de onde essa igreja veio, veio lá de Atos dos Apóstolos, até determinado momento, em que surgiu um homem que resolveu, que não estava muito bem, fez uma reforma protestante, e aí nós saímos do meio e fomos para um outro, que somos os protestantes de hoje. Aí a história para chegar em Batista, Assembleia, é longa, mas você precisa saber desses pontos, tá bom? Então, conclusão, aquilo que foi determinado pelos apóstolos para que seguissem, prevalece e nós devemos seguir. Então nós não podemos desviar desses pontos que a Bíblia orienta para nós em Atos dos Apóstolos. Você precisa conhecer muito o Novo Testamento, e com relação ao mover nosso hoje como igreja, Atos dos Apóstolos foi o tiro inicial, não é? Depois veio outros reformadores, outros homens que foram importantes, João Calvino, e tem muitos outros como... Tem vários outros reformadores, tá? Que a história conta, mas o chute inicial, o ponto de partida para o racha, e surgir a igreja que hoje a gente chama de evangélica, foi Martim Lutero, tá? Ele foi o tiro inicial. Ele pôs a cabeça dele, na verdade, na guilhotina, para poder não concordar com algo. Então, se nós devemos orar por alguém, porque hoje somos igreja, nós devemos orar por quem? Agradece a Deus por aquele homem de coragem. Ah, mas ele fez tanta coisa errada. Ele foi o princípio. Feio é eu fazer errado hoje e você, não é? Concorda comigo? Feio é eu e você fazer errado. Ele estava no início, ele estava saindo, Deus usando ele para fazer um movimento que nos abençoa. Feio é eu e você fazer errado com tanta história contada além da Bíblia Sagrada, tá bom, irmãos? Então você precisa saber. Então é por isso que nós chegamos hoje em Atos 15, como os irmãos leram aqui, Atos 15, depois você lê em casa, é aí que nós chegamos em Atos, e ele chega à conclusão, é bom que a igreja de hoje, na época de Atos, sigam então cuidando de que todos os crentes não se deem à prostituição, todos os crentes no Senhor Jesus Cristo. Você veja que isso aqui foi antes da reforma, tá, irmão? Antes da reforma, é lá no início, depois de Jesus em Atos. Que fuja da prostituição, ou gosto daquela tradução que diz relação sexual ilícita, porque envolve todo tipo de relacionamento sexual fora do padrão de Deus. Então, proíbe-se a relação sexual ilícita, proíbe-se a idolatria, proíbe-se comer carne sufocada ou o animal que morre lá no mato, você não sabe de que ele morreu, e proíbe-se comer o sangue. Essas são as bases da lei de Moisés, e que eles decidiram, é bom que nós continuemos seguindo todas essas coisas. Sim, o Wilkes falou uma coisa, e a carne mal passada? Ela tem sangue e muito. Tanto que o conselho bíblico aqui, viu, queridos irmãos? Você vai ver depois, é sangrar o animal no abate, sangrar muito, para que o sangue todo escorra, e coloque depois, o sangue tinha que ser enterrado do animal que não era sacrificado a Deus, mas era só sacrificado para o alimento. Então, querido, existem dois fatores nessa questão. A carne mal passada, sim, você está bebendo sangue do mesmo jeito. E acabou. É sangue. Está vendo, irmão? Então, aquela pessoa que sempre gostou daquela carne mal passada, para mais mal do que tudo, você está bebendo sangue. Você sabe que a carne mal passada mesmo, você se aperta assim, não é assim? Pinga sangue? Pinga. É o boi berrando. A Bíblia proíbe, então eu estou te falando de Bíblia. Eu não estou falando aqui de gastronomia, tá, irmãos? Eu não estou te dando uma aula de gastronomia. Se eu fosse te dar uma aula de gastronomia, eu ia te dizer que o ponto de uma carne, do ponto de vista gastronômico, eu não como, porque eu não gosto. Mas é sempre quase que mal passado. O ponto deles, para mim, já não presta. O ponto deles, para mim, já é mal passado. Então, na verdade, aquela carne berrando... Na verdade, a carne, gastronomicamente falando, uma carne boa é aquela que ela é só selada por fora. E aí você abre o tento e mija sangue para tudo quanto é lado. Querido,
Eu não estou falando de gastronomia, eu estou falando de Bíblia, de Velho Testamento e Novo Testamento. Deus proíbe o sangue, não importa se a carne está mal passada ou não. Tem sangue, você sabe que não pode, tá? É por isso que eu não gosto de comer carnes cruas. Eu não gosto de comer aquele quibe cru que eles fazem, que é negócio daquela carne que tempera e manda ver. Deus me pôs no coração que isso não é agradável ao Senhor. Isso é mais canibalismo do que, na verdade, gosto. Quando o Senhor entra no nosso coração, Ele nos santifica. O tema, a partir de agora, nós vimos ali, vai ser santidade. Então, à medida que o Senhor vai entrando no seu coração, Ele vai santificando, você vai vendo, espera aí, comer algo vivo assim, não é muito estranho? Então, a gente vai deixando o Senhor trabalhar no coração, irmão, Ele vai nos santificando. Isso é uma obra do Espírito Santo na vida e na alma de todo crente, tá bom? Então, aqui você vai encontrar que a partir de agora o tema vai mudar para a santidade, porque Deus começa a mostrar o caminho que a gente deve seguir para ter comunhão com Ele. Então, se você está aqui hoje à noite e deseja melhorar a sua comunhão com Deus, saiba que isso só é possível a partir do momento que você se santificar. Para o povo de Israel encontrar Deus, para quem perdeu o estudo nos dias anteriores, naquela época, quando Deus falava que ia aparecer naquele monte, o povo tinha que tomar banho, purificar, não podia ter relação sexual, porque eles tinham que ser puros. Então, pastor, mas a relação sexual ela é imunda? Bem, eu vou te dizer uma coisa, vamos pensar muito bem, a relação sexual talvez não possa ser imunda, mas ela é espiritual? Me responda, a relação sexual, ela é espiritual? Sim ou não? Então eu quero escutar vocês falando forte. Relação sexual é espiritual ou carnal? Então, querido, quando nós vamos encontrar com alguém que não é carne, nós temos que nos preparar para isso. Por isso que você precisa aprender a jejuar. Sabe, essa geração precisa aprender a jejuar. O jejum se abate a sua carne. Você humilha a sua carne. O jejum é um quebrantamento da carne para que o espírito fique mais aguçado, mais sensível. Não é algo mecânico, mas você precisa entender, tudo aquilo que amortecer a sua carne vai te conduzir mais para uma experiência espiritual. Deus é espírito, você não tem contato com Deus em carne, ninguém vai encontrar com Deus em carne. A Bíblia chega a dizer ao ponto que lá no céu não vai entrar nem carne nem sangue. A Bíblia chega a dizer que o corpo que é carne, que é sangue, vai ficar aqui no pó de onde ele veio, e o espírito que não é carne vai voltar para Deus que o criou. Então a nossa experiência espiritual tem que sobrepujar, a nossa experiência espiritual tem que ser maior do que a experiência carnal, e é isso que é crescer espiritualmente, irmão. A gente precisa crescer espiritualmente, senão nós vamos ficar comendo papinha de bebê, nós vamos ficar bebendo leitinho, nós vamos pensar que vida com Deus é isso, e não é. Ao se aproximar de Deus, você vai se tornar mais igual a Deus, mais parecido com Deus. Você vai absorver Deus quando você se aproximar de Deus. E a gente não aproxima de Deus em carne, senão em espírito. João 4:24 vai dizer assim, que a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E diz por quê? Porque Deus é espírito, e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Tá bom? Então é necessário santificar. A Bíblia diz para nós, lá na frente vai dizer em Levítico 19, Deus vai virar e vai falar assim, Moisés, diga ao povo de Israel para eles serem santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Veja, irmão, vou te dar um outro texto para te mostrar que não adianta você subir o monte, não adianta você orar no caroço de milho, não adianta você ficar fazendo movimentos e mais movimentos para ter intimidade com Deus. Não adianta você fazer nada disso. Você só consegue intimidade com Deus, comunhão com Deus, a partir da santificação. A santificação se obtém quando a gente começa a dizer não para o mundo, não para a carne. A santificação ela se torna realidade quando você começa a mudar seu estilo de vida, passa a priorizar a Deus, passa a priorizar a oração, passa a priorizar, largar o pecado. Sabe aquele pecado que te persegue? Quando você começa a dizer não para ele, dá um passo para Deus, Deus vai, te acolhe, te ajuda, vai ajudando. Santificação é isso. Santificação é separação. Agora, se você continuar se deixando levar pelos desejos da carne que Deus colocou no mundo, na verdade em nós,
Deus nos colocou esse desejo, não tem como não tê-los, mas o Senhor nos deu o fruto do Espírito, que é domínio próprio para dominar sobre eles. Irmãos, tudo que Deus fez é bom se usado dentro dos padrões das Escrituras. Tudo, tudo, tudo. Não tem nada mal neste mundo se você usar dentro dos padrões das Escrituras. Eu vou te dar um exemplo bem claro, e você já sabe até a resposta. Até comer arroz e feijão, até comer jiló que você gosta, até comer taioba que você gosta, até comer churrasco que você gosta, se você não usar dentro dos padrões das Escrituras, você comete pecado. A gula, por exemplo, comer excessivamente é pecado. Então, como é que algo tão bom quanto alimentar torna-se pecado? Torna-se pecado quando você faz fora do padrão. Sexo é a mesma coisa. Vamos falar de sexo aqui? Vamos falar? Sexo não é pecado, mas fora do casamento ele é pecado, e pecado para a morte, porque Deus odeia o adultério, odeia a prostituição. Você está entendendo, querido? Então você não pode olhar e dizer que isso é pecado. Pecado é quando você faz as coisas fora do padrão de Deus. Deus é tremendo, irmãos. Então eu quero que vocês quebrem essa ideia de que isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Pecado é tudo que você faz fora do padrão de Deus. E tem muita coisa que a gente faz fora do padrão de Deus e acha que está fazendo a coisa certa, e Deus está te detonando, Deus está te destruindo lentamente, e você não dá conta disso. Abra sua Bíblia para você ver em Isaías, e eu vou te dizer como é que a comunhão com Deus é interrompida quando a gente não vive uma vida santa. Isaías 59. Abre lá. Isaías 59. Só para nós, olha que nós paramos nesse tema, nesse primeiro slide aqui, que fala que a partir de agora Deus vai direcionar o povo a ser santo para poder ter comunhão com Ele. Amém? Quem está buscando mais comunhão com Deus aí diz amém. Eu também estou buscando mais, e eu aprendi que eu consigo isso quando eu começo a falar: eu não quero esse pecado aqui, eu não quero aquele, eu não quero aquele outro. Isaías 59, eu queria que todos que tivessem a Bíblia abrissem, ou quem vai ler a Bíblia aí no celular também acessasse. Isaías 59, 1 e 2. Certamente a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Olha aí, o versículo 2. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Existe uma barreira chamada pecado, que impede Deus de nos ouvir e nós de ouvirmos Deus. Então, se você é o tipo da pessoa que está orando, e parece que Deus não te ouve, dá uma olhadinha cuidadosa em Isaías 59, se porventura tua vida não está desagradando a Deus, você vai orar a vida inteira e não vai te ouvir. Vai parecer que tem uma parede. A parede chama-se iniquidade, pecado, tá bom, irmãos? E eu quero te chamar a atenção para uma coisa. Tem muita gente que já não consegue mais enxergar o pecado na própria vida. Tem gente que não consegue enxergar mais o pecado. Lembra quando Jesus falou assim: hipócrita, antes de você querer tirar o cisco no olho do outro, você tem que tirar a trave do teu olho, para que possas ver bem, e depois tirar o cisco no olho do outro. Querido, a gente precisa, como crente, pedir a Deus todos os dias: Senhor, deixa-me ver o meu pecado. Tem gente que vive no pecado e quer ajudar os outros a sair do pecado. Entendeu? Você precisa ver o teu próprio pecado. A maioria de nós, irmão, vê pecado do outro. A maioria de nós vê pecado no pastor, vê pecado no irmão daqui, irmão dali, vê no outro. Mas você precisa ver o teu próprio pecado. O que está em jogo não é a vida do outro. O que está em jogo é a vida de quem? É a minha. Hein? Ué, é eu que vou ter que prestar conta a Deus das minhas ações? Não é o outro que vai ter que prestar, o outro vai ter que prestar por si. Então, querido, Deus te chama para uma vida santa, uma vida reta. Vigia os teus olhos que você anda olhando, vigia os teus ouvidos que você anda ouvindo, vigia a tua boca que você anda falando, e por aí vai. Vigia lá na tua internet o que você anda acessando, né? Vigia as tuas conversas, fora, em todo lugar. Vigia o que você anda pensando, o que você anda falando, porque isso pode te condenar, isso pode te levar para o inferno, isso pode ser impedimento para a tua comunhão com Deus. E uma igreja que tem comunhão com Deus, irmãos, é a coisa mais gostosa, sabia? Você sabia que quando eu não tenho comunhão com Deus, eu não acesso Deus? E quando eu não acesso Deus, eu começo a jogar a culpa na igreja, no pastor, que o culto está ruim, começo a jogar a culpa no meu líder, na minha líder.
Quando eu não consigo ter acesso a Deus, eu fico jogando a culpa no outro, que o pastor não me leva a Deus, o pastor não prega bem, Deus não está usando o pastor mais não. E quem te disse que Deus tem que me usar para te abençoar? Você tem que ter acesso a Deus, é a tua vida. E eu te digo que eu estou sendo muito abençoado, amém, irmãos? Não, você não pode dizer amém, a minha esposa tinha que dizer, falei errado. Como Deus tem me abençoado? Não me joga culpa, vigia, como é que está a tua vida? Amém, igreja? Quinta-feira está virando um culto doutrinário maravilhoso, eu estou amando. Eu quero que encha, porque é o dia da gente falar da palavra de Deus com muita tranquilidade. Tem gente que culpa todo mundo, não é assim? Não culpa o presidente da república, culpa a tua vida. Ele está lá porque nós colocamos, amém, igreja? Você está com medo de dizer? Claro que não, você votou, eu votei. Está lá porque nós colocamos, a população brasileira, a maioria colocou. Eu não pus o meu voto nele, e nem nela, então eu não pus. Mas isso não me exime da culpa. Por que não me exime? Porque fomos nós que elegemos. No dia que a gente clamar a Deus, orar a Deus, nós vamos aprender a votar. Aí nós vamos poder depois reclamar. Vigia. Então, querido, presta atenção, que a palavra de Deus ela é muito clara para nós. O único meio de acessar Deus, de ter comunhão com Deus, é através da santidade. E hoje Deus te chama a atenção. Para de culpar a igreja, o pastor, o presidente da república. Para de culpar. Veja como está a tua vida. Eu vou te explicar por quê. Porque Deus disse uma coisa, amém? Está todo mundo acordado? Vira para cá. Deus disse uma coisa, que Ele só precisa de 2 ou de 3 para a presença dEle estar num culto. Então, quando você vier num culto, antes de dizer que o culto foi ruim, esqueça que nem você, naquele dia, estava bem com Deus. Porque Deus disse que só precisa de 2 para Ele estar no meio de vós. Nunca mais você vai falar que está ruim. Porque no dia que está ruim é você que é culpado. Não é, irmão Claudio? Concorda comigo? Claro. Não é assim? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que o Senhor disse? Eu estarei no meio de vós. E eu, se você tinha vergonha de a partir de hoje falar que foi lá no culto, mas que culto ruim, sabe, o culto estava fraco. Não fala, porque se você falar, você é culpado, que se você estivesse bem, com mais um, nós só precisamos de 2. Eu falei muito tempo antigamente, irmãos, antes de começar o culto, eu falei, gente, eu só preciso de mais um para concordar comigo, para esse culto ser poder. Eu acho que eu vou voltar a falar. Eu falei isso muitos anos atrás, eu falava, eu só preciso de mais um para esse culto ser poder, porque Deus prometeu, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele estaria no meio de nós. Amém, irmãos? Amém? Então para com isso, tá? É a comunhão, é a santidade que vai gerar a comunhão com Deus. Sem santidade não tem comunhão. Então, Deus, onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a promessa dele é a presença. Então a partir de hoje eu quero que você leve a presença de Deus para a tua casa, para o teu trabalho, leva para o teu grupo, leva para a tua igreja, leva para onde você estiver, junta só com mais 2. E sabe como é que eu faço isso? De vez em quando eu tenho uma oração atrevida. Porque na verdade o texto diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu tenho uma solução quando eu estou sozinho, sabia? Como eu faço? Vamos ver se você imagina. Tijuana sabe. Quando eu estou sozinho, eu estou orando lá em casa de madrugada, eu falo, Senhor, Tu prometeste que quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, o Senhor estaria. Eu estou sozinho, que às vezes 3 da manhã que eu estou orando, eu falo, eu estou sozinho, mas eu me uno com o Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós somos 4 no mesmo Espírito, e a presença de Deus é tão boa na minha vida, ali naquele lugar. Deus na verdade estava dizendo para você o seguinte, eu não vou te deixar sozinho nunca, porque se você quiser, eu, o Filho e o Espírito Santo vamos estar com você, e basta 2 para nós arrebentar a boca do balão. Amém, igreja? Amém? Viu como é que é bom a gente estudar a Bíblia? Eu não fico sozinho e eu não fico sem cultuar a Deus. Vou falar a minha experiência para você, mas não quero que você me copie. Quando eu mudei daqui, eu já falei, mas a juventude não sabe, alguns não sabem. Quando eu mudei daqui para os Estados Unidos, eu tinha só 3 anos de crente, eu não sabia inglês, não sabia espanhol. Fui numa igreja batista americana, eu não entendi nada, eu só entendi os hinos, que os hinos eram igual os nossos que nós cantamos aqui. Aí eu cantava em português alegrinho. No final do culto eu não sei o que o pastor falou, e foi um punhado de americano me abraçou, eu não entendia nada de inglês. Aí eles me abraçaram com tanto amor. Americano não é muito de abraçar, mas me abraçaram com tanto amor, aquela humaiada alta, aquela mulherada alta, branca, loura, e me abraçando, aqueles homens, e eu não entendi nada.
Aí eu fui embora, orei, falei, ô Deus, é um povo amoroso, mas eu não vou voltar lá não, porque eu não entendi nada, eu só entendi os hinos que cantava. O que eu quero dizer para você? Eu só fui entrar numa igreja 1 ano e 2 meses depois, quando eu achei uma igreja em português, e eu aprendi a me juntar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e ser mais crente que eu sou hoje, sozinho dentro do meu quarto, lá na casa onde eu morei. E eu não temia dizer que eu era mais crente que eu sou hoje, sozinho. Por quê? Porque eu aprendi pela Bíblia que a santidade gera comunhão com Deus. Eu não tinha pai, não tinha pastor, não tinha ninguém para me orientar, e eu sozinho naquele quarto, ganhei a família para o Senhor Jesus Cristo, e eles estão ganhando um punhado de alma hoje, porque eu aprendi que eu só precisava de mais 2, mais um comigo no mesmo Espírito, e eu falava Pai, Filho e Espírito Santo, me junta comigo agora, para que a presença do Senhor seja viva. E foi viva, porque a família aceitou Jesus Cristo, sem eu chamar para aceitar Jesus. Eu nunca falei de Jesus para eles. O homem Madacá chegou um dia, diga, eu quero aceitar Jesus, eu quero ser crente dessa igreja sua. E eu falei com ele, rapaz, você vê que eu não tenho nem igreja. Não, mas eu quero ser dessa igreja sua. Falei, não, vou arrumar uma igreja aqui para nós. Foi quando eu arrumei uma igreja. Ele queria, eu fui para a igreja por causa dele. Eu não ia precisar de igreja, eu estava muito bem sozinho. Deus falava comigo, Deus me dava canções. Eu abri um salmo assim, irmão, e eu cantava o salmo no violão e eu gravei. Se vocês quiserem gravar a música, tem um punhado lá, tem umas 50, 60, 70. Eu cantava o salmo, eu abri e falava, Espírito Santo de Deus, como é que Davi cantava? E eu pegava o violão e fluía 2, 3 canções. Quem já ouviu aquelas cançõezinhas aqui alguma vez? Já ouviram? Tem lá, não é as melhores do mundo, mas é as que Deus me deu. Então, querido, eu fui muito crente, sozinho, porque eu aprendi que a santidade aproxima Deus de nós e nós de Deus. E eu contava com a ajuda dos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquela família não aguentou. Aquele homem falou, eu quero ser crente da sua igreja. Eu falei, mas por quê? Porque você é isso, é isso, é isso. Ele não sabia que todo dia dentro da casa dele estava mais 3 comigo lá, naquele quarto. Ele não sabia, mas tinha mais 3. E a presença desses 3, irmãos, santifica tudo ao redor. Ô, irmão, ninguém resiste quando esses 3 estão na tua vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai ganhar um mundo de boca fechada, porque eles vão ver Deus na tua vida. Santidade. Viu como é que a coisa funciona, querido? Então eu cultuei a Deus sozinho, porque eu não tinha uma igreja. E eu vou ser sincero, eu acho que eu era mais crente naquela época do que eu sou hoje. Não que a igreja me atrapalhe, é porque naqueles dias eu não tinha nem um irmão para eu escorar. Agora, quando eu estou em dificuldade, eu escoro em você. Agora, quando eu preciso, eu te ligo. Naquela época eu não tinha ninguém. Eu pude provar a presença do Pai, Filho e Espírito Santo na minha vida. E você precisa ter essa aproximação com Deus. Mas como é que nós vamos ter aproximação com Deus, sendo que nós temos o WhatsApp, nós temos a internet, nós temos fofoca, nós temos um punhado de coisa boa para fazer, amém, irmãos? Ainda bem que ninguém falou amém. Vocês estão perdendo tempo com estudo, gente. A melhor hora do meu dia, para mim, é a noite. Eu estou aprendendo a dormir cedo agora, porque na noite, no silêncio, eu escuto meu Deus falando comigo, não tem televisão, não tem nada. Que coisa gostosa é você entender. Santidade é o tema a partir desse capítulo, e você, a partir, dos capítulos seguintes, e você vai entender por quê, tá? Bem, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, eu desafio você. Deixa eu te desafiar uma coisa, eu não falei isso aqui por acaso não. Eu te dando a minha experiência, mas eu desafio você a entregar a tua vida a Deus e começar a deixar de lado o WhatsApp e começar a clamar pela presença desses 3 na tua vida, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu duvido se a sua vida vai continuar a mesma. Faz isso, em nome de Jesus. Põe no silencioso e vai buscar Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, eu preciso do Senhor aqui comigo, porque sem o Senhor não consigo viver. Fala comigo e me socorre e me ajuda. Querido, essa geração precisa ter experiência com Deus, mas isso está atrapalhando. E muito. Você precisa buscar experiência com Deus. É experiência real, verdadeira na palavra de Deus, tá bom? Seguindo a leitura, nós vamos ver, irmãos, que todos os animais próprios para o sacrifício deveriam ser abatidos na tenda da congregação e não fora dela, fora da tenda. E o sangue e a gordura que eram tomados à parte, como oferta pacífica ao Senhor, deveria então ficar ali e ser aspergido, tá? Agora, o contrário, ou seja,
sacrificar um animal, abater um animal fora da tenda da congregação, se constituir em assassinato. É isso que o texto está falando para nós. Todo homem que trouxer um animal, uma cabra, um cordeiro, para imolar ao Senhor, um boi, ele deverá trazer na tenda da congregação, versículo 4, e entregá-lo ao sacerdote, que ali o sacerdote iria sacrificar. Agora, o homem que não trouxesse, versículo 4, até a tenda da congregação, tal homem será culpado de derramamento de sangue, e diz o versículo 4 ainda, derramou sangue, esse homem será eliminado do seu povo. O que você entende quando a Bíblia diz que o homem que matasse o animal e não fizesse ali na tenda da congregação, esse homem seria culpado de derramamento de sangue, e ele seria eliminado do seu povo? O que você entende por eliminado do seu povo? O antes diz que é expulso, os diz que é morto. Porque eu quero que você entenda essa palavra eliminado, extirpado, o verdadeiro sentido dessa palavra qual que é. O antes que falou expulso e a Alzita que falou morto, os dois falaram bem, mas só que o significado maior cai sobre morto, porque eu coloquei ele para você entender. A palavra eliminado, que na verdade é essa palavrinha que soa como se fosse isso aqui, eu nem vou tentar falar porque ficou esquisito, né? Um K, um R e um T, eu não sei nem como falar aquilo. Significa arrancar, mutilar ou destruir. Arrancar poderia ser expulso, mas quando ela vai falar mutilar e destruir, aí a coisa já ficou meio esquisita. O que é mutilar uma mão? É massagar demais, não é? Mutilar um pé. Outro dia eu vi um acidente, uns anos atrás eu vi um acidente que a pessoa mutilou o pé. O pé dela ficou quase que totalmente inutilizado. Eu não sei o que a medicina fez lá. Mas aí, parte de só arrancar, parte só de expulsar, para também mutilar e destruir. Agora, baseado em Êxodo 31:14, nós podemos entender que pode ser uma sentença de morte, tá bom, irmãos? Porque aqui no capítulo 31, verso 14 de Êxodo, traz uma palavrinha, e lá a tradução é sentença de morte, e a mesma palavra, nesses dois lugares diferentes, que nós acabamos de ler aqui em Levítico 17 e Êxodo 31:14, que se assemelham no seu significado. Então aqui, querido, apesar de estar ali só eliminado do seu povo, você pode crer que a coisa era mais séria do que só expulsar ou só arrancar do meio do povo. Ela vai meio para mutilar, para destruir. E se você abrir lá em Êxodo 31:14, quem não tiver preguiça aí e quiser abrir, eu gostaria que você abrisse, só para você entender melhor ainda, tá? Êxodo capítulo 31, versículo 14, vai trazer a seguinte expressão, 31:14, portanto, guardareis o sábado, porque ele é santo para vós. Aquele que o profanar, está vendo? Certamente será morto, é a palavra aqui. É uma sentença de morte. Então, na verdade, não é essa questão aqui, não é só ser expulso, excluído da comunhão. Seria, na verdade, algo mais profundo. Então, por isso que eu te perguntei. Essa era a sentença para o homem que sacrificasse um animal fora do tabernáculo, fora do santuário. Isso é para você entender a importância do santuário no Velho Testamento e a importância da igreja hoje também como lugar de culto. O santuário naquela época era lugar de culto, a igreja, irmão, é lugar de culto. Eu preciso urgente que você me ajude a orar, para que nós experimentemos uma renovação outra vez espiritual, em que as pessoas comecem a valorizar o ambiente de culto, culto público, culto em conjunto, tá bom? Vou dizer para você por que a igreja precisa valorizar o ambiente de culto. Vou te ser sincero, a ceia do Senhor era um ato público. Jesus fazia aquilo de portas abertas com seus discípulos, e depois isso foi passado para que a igreja fizesse. Fazer isto em memória de mim todas as vezes que comerdes. É um culto público, é um momento público que a gente participa. Vou dizer uma coisa, e o maior evento da história, ele vai acontecer num ambiente público. Qual o maior evento da história? Quem estudou a Bíblia conosco aqui, no finalzinho do Novo Testamento, sabe qual que é? Qual que é? O maior evento que se verá na face da terra é a volta do Senhor. E será um evento totalmente público. E eu tenho muita pena de quem quer viver uma vida muito reservada. Jesus virá como um ladrão à noite. Quando a gente menos espera, o ladrão vem.
E ele virá num evento público. A comunhão, ela torna-nos próximos uns dos outros. O momento de culto, ele precisa ser um momento, querido, na nossa vida, é um prelúdio para o que será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Gostou dessa palavra? Amém? O momento de culto, seja ele aqui na igreja, na casa de alguém, e na tua casa, ele deve ser um prelúdio para o que será a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser mais repleto de reflexão das coisas espirituais, tem que ser mais cheio de valores espirituais, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo, a palavra mostra para nós, que se ele viesse agora, por exemplo, querido, para levar a igreja dele, e aí entrar o momento bíblico, o momento histórico da grande tribulação, por exemplo, os sofrimentos sem a igreja na terra, se ele viesse agora, seria um evento totalmente público, ele desceria nos ares, os que já morreram antes dele ressuscitariam para encontrar com ele nos ares, e nós, os que estivermos vivos naquela hora, iríamos encontrar com ele nos ares, ele arrancaria a igreja dele da terra e deixaria as pessoas que tivessem que ficar para trás para sofrer as consequências. Feliz aquele que já morreu e morreu no Senhor. Amém, irmãos? Amém? Essa é a verdade. Então é um evento público. Pare e pense, se Jesus viesse agora, ele ia levar todos que são dele. Nós aqui, ele levaria, subiria, que são os dele, né? Os que são dele subiriam, os que não são ia ficar, e misericórdia, eu não quero ficar, eu quero ir. Amém, irmão? Amém? Quem quer ter uma segunda chance aí, diz amém. Essa é a questão. Mas se ele vier agora, você está pronto? Seu nome está inscrito lá no livro da vida? Ou você vai precisar de mais um tempo? Essa é a realidade que eu estou tentando passar para a igreja. Então os irmãos que estão em casa agora, vendo, tem jogo hoje? Tem não, né? Os irmãos que perdem um culto por causa de um jogo, os irmãos que perdem um culto por causa de um programa de televisão, por causa de uma novela, por causa de uma fofoca, por causa de um hambúrguer, por causa de sei lá, de um evento, você precisa rever sua vida, querido. Precisa rever sua vida. Você está em falta com o Deus Todo-Poderoso. E eu preciso que você entenda isso. Não é fanatismo, tá, querido? Tem gente que usa esse termo. Não é fanatismo, é santidade. E eu estou te falando como profeta da parte de Deus. É cotado de bobo e de fanático aquela pessoa que se desgruda do mundo e se agarra a Deus. Eu já fui chamado de fanático e eu não estou nem aí que me chame. Quero ficar mais fanático ainda. Pelas coisas de Deus. Porque vai ser um evento público. E eu duvido muito que se Jesus vier agora, ele vai pegar uma pessoa que está em casa agora e que poderia estar na casa de Deus. Duvido. O que tem a ver, pastor? Estou te mostrando que tem tudo a ver. Não foi esse o exemplo que Deus deu no Velho Testamento, não, meu irmão? Você viu a imagem lá conosco no estudo, nos estudos que nós demos? A tenda da congregação, irmãos, estava posta num cercado que Deus mandou fazer, no meio do povo, ao redor estavam todas as tendas de Israel, dos levitas mais próximos e o povo de Israel ao redor. O povo via Deus mandando fogo, consumindo holocausto. É público, querido, o povo cultuava a Deus de dentro da tenda deles, porque vinha um movimento lá dentro o tempo todo. Irmão, não tem esse negócio de culto só na igreja, não. É culto na igreja, é culto dentro do carro, é culto em casa. É culto de noite, é culto de manhã. A igreja precisa despertar, porque esta é a realidade. E a gente precisa viver em função disso. A minha vida tem que ser um culto de adoração a Deus. Amém, irmãos? Ela precisa ser um culto. Então eu duvido muito. Você que no dia que o Galo vai jogar com o Cruzeiro lá, você perde um culto para ver. Precisa ter experiência com Deus, porque não tem ainda. Precisa. Eu duvido que Deus vai te levar para o mesmo céu onde Estevão está, sendo que ele foi apedrejado e glorificou a Deus, viu os céus abertos, viu a glória do Senhor, ainda intercedeu. Senhor, não pune esses camaradas não, porque eles não sabem o que estão fazendo. Você acha que você vai para o mesmo céu de um camarada que foi apedrejado pelo nome do Evangelho? Você sequer consegue desgrudar de um vício carnal? Isso é carnalidade pura, querido. Tudo que a gente faça que não está voltado para Deus é carnalidade. O caminho do céu é muito estreito, irmão. A porta é apertada. Jesus avisou. O caminho do céu implica em carregar a cruz. Quem quiser vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é o quê? Eu não quero nada dessas coisas, eu quero pelo Senhor. E querido, a igreja precisa rever suas atitudes. Você precisa rever suas atitudes. Um abandono geral. Eu fico muito aborrecido quando alguém me convida para um evento de culto. Eu não vou. Se quiser que eu vá, eu vou depois. Antes do culto eu não vou. Então de vez em quando me convido para a festa, eu já aviso, ó, o culto termina na quinta, 9, depois eu posso ir. Me responde, sua cabeça inteligente, vamos lá, todo mundo inteligente agora, hein? Me responde, se você fosse um justo juiz, você deixaria um camarada que não está nem aí por evangelho, receber o mesmo galardão daquele que deu a própria vida e morreu pelo evangelho? Usa a sua cabeça inteligente. Põe a tua cabeça para raciocinar a teu favor, então, agora. É assim que nós estamos vivendo hoje, querido. Esse é o nível que a igreja está vivendo hoje. A gente larga a Deus por causa de emprego, larga a Deus por causa de TV, larga a Deus por causa de esporte, larga a Deus por causa de lanchonete, larga a Deus por causa de papo. A gente larga tudo isso. Para e pensa. E eu já falei para vocês que eu pensava que o céu era muito grande quando eu era criança. Lembra? Eu já falei para vocês. Eu pensava, o céu vai ser grande demais, para caber todo mundo, vai muita gente. E um dia Deus falou comigo, você está enganado, rapaz. Lá vai ser pequenininho. Pouca gente vai. Muitos são chamados, ele me disse. E poucos são? E Jesus disse que a gente deve porfiar por entrar pela porta estreita. É amarga a mensagem do evangelho, mas eu quero que você vá para lá, a não ser que você queira ser missionário na grande tribulação, né? Ah não, pastor, meu sonho é de fazer missão. Onde? Na grande tribulação. Vai, hein? Fica você, que eu não quero não, eu quero pegar o primeiro trem, primeiro voo. Na hora que o senhor brotar lá, eu quero ir rapidinho para lá e de lá de cima eu dou tchau para vocês. Querido, eu estou falando coisa séria, coisa de valor. Se essa geração não santificar a vida, se essa geração não largar o pecado, não largar a frieza, se essa geração não tiver mais compromisso com Deus, lembra das virgens prudentes e das virgens, como é que fala? As insensatas, não é? As nécias, lembra delas, em qual grupo você está? Vigia, tem muita gente aí, querido, que está como as nécias, esperando que vai ter tempo, e não vai ter tempo, tá bom? Então veja bem, essa palavra eliminado, ela muito bem pode implicar em sentença de morte, por causa da palavra de Êxodo, que é o mesmo significado. Note, irmãos, que tais regras com relação ao que nós lemos aqui, sobre o sacrificar ao Senhor, essas regras se aplicavam aos hebreus e também aos estrangeiros, e a não obediência fazia com que o sacrifício fosse direcionado para demônios e não para Deus. Olha bem o que diz esse versículo 7, nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios, os quais se prostituem. Eu quero te dizer uma coisa, querido, quando você deixa de fazer algo dentro do padrão de Deus, você está fazendo algo dentro do padrão do demônio. Isso é muito sério, muito pesado que esse texto traz para nós. Não tem meio termo com Deus não tem mais ou menos, ou é ou não é 8 ou 80, ou faz ou não faz. Então tem muita gente hoje usufruindo da situação de pensar, não tem nada a ver, não tem problema, isso aí é assim. Não, querido, se você fugir do padrão de Deus, aqui está dizendo, se você sacrificar o animal fora da tenda da congregação, você estava sacrificando aos demônios. Então quando você deixa de fazer algo para o Senhor, tem alguém que está se alegrando, e esse alguém você sabe quem é. Os demônios estão dando risada, porque você está fazendo aquilo que ele gosta. E hoje o demônio tem rido de muita gente, meu irmão. Tem rido de muita gente que não está percebido com relação a essas coisas que nós estamos falando. Então veja bem que a desobediência a esses padrões de Deus que nós acabamos de dizer, fazia com que o sacrifício fosse direcionado aos demônios e não a Deus, tá? Em seguida, verso 10, aí Deus começa a proibir o sangue. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem entre eles, que comer sangue,
contra ele porei o meu rosto e o eliminarei do meio do seu povo. Está vendo? O sangue ali era uma coisa muito séria. Mas isto por quê? Porque nenhuma expiação pelo pecado é possível sem o sacrifício de uma vida, da qual o sangue é a representação visível. Sangue é vida, ninguém vive sem sangue. Era o sangue, era a vida do sangue sendo derramada por outra vida. Era uma substituição. Por isso o povo de Israel era proibido de comer o sangue. E até mesmo a caça ou animal morto de forma natural deveria passar pelos mesmos critérios, pois o seu sangue deveria ser totalmente removido para tornar um alimento lícito, caso sua morte não fosse por doença. Porque caso um animal morresse por doença, não se podia sequer tirar o sangue para comer. Mas o animal que fosse morto deveria ser sangrado. Mesmo aquele animal que a gente não mata. Quando eu falo animal morto de morte natural, quer dizer o animal que a gente não mata. Não é assim? O boi que a gente mata, ele morreu de morte natural? Não, alguém matou ele, não foi assim? Morte natural é quando bate algo, pá, e morre. Aí é diferente. Então, hein? Isso, o irmão João está falando, o boi que ervava, né? Não é? O Luiz, o sábio diz também, né? O boi que ervava, né? Aqueles termos assim. Esse é o termo, então. Agora, existe uma questão também no sangue, e que eu queria que vocês entendessem que Deus também tinha esse propósito. Me explica aqui, me ajuda, irmão. O sangue, o que pode ter no sangue, e se você comer, você está roubado? Muita contaminação. O sangue é uma fonte de vida, mas ele é uma fonte também de contaminação. Já imaginou o animal morre por lá, você pega aquilo e come? É? E aí? Se uma cobra muito venenosa mordeu aquele animal e matou ele? Não é, Luiz? Um animal venenoso demais mordeu, e você vai lá com toda a fominhagem, come aquele animal. O sangue vai para tudo quanto é parte da circulação, nossa, então irriga o corpo inteiro. Então a gente precisa entender o porquê que Deus está tomando esse cuidado tão grande com relação ao sangue. E por que hoje você também deveria parar de beber sangue em carne mal passada, de beber o sangue no frango a passarinho, como é que chama? Molho pardo, de beber o sangue no chouriço. Vigia, tem muita coisa ali que você pode ficar livre dela se você começar a obedecer ao mandado de Deus. E assim nós chegamos no último versículo, tá, irmãos, que é o 16. Assim, embora o animal pudesse comumente ser considerado limpo, a natureza da sua morte às vezes proibia que ele fosse comido. O boi é um animal limpo, mas de repente a forma como ele morreu tornava ele impuro para o alimento. Então, aí às vezes a pessoa não poderia comer. Quando por ignorância ou inadvertência esse animal fosse consumido, devia-se seguir então todo o ritual de purificação que nós encontramos aqui no versículo 15 e 16, que diz: todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer um animal morto ou dilacerado, lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Se porém não as lavar, sem banhar o corpo, levará sobre si a sua culpa. Quando diz aí, todo homem que comeu um animal morto, quer dizer o quê? Tá, irmão, às vezes a gente é maldoso, vai falar, mas quem come animal vivo? Mas esse morto aqui, força de maneira de escrever, é o animal que morreu, aquele animal que eu falei para vocês lá atrás, ele morreu de morte natural, pareceu morto, você não sabe como ele morreu, né? O Luiz outro dia destrinchou uma vaca lá, né? O Luiz destrinchou, como é que fala? Desossou uma vaca para um vizinho, mas aí a morte dele foi fácil saber, o animal caiu, não foi isso? Quebrou o pescoço, sei lá o quê, aí morreu. Aquela morte ali é uma morte visível, qual foi? Mas aqui, está entendendo, irmão? Se o animal aparece morto, aqui quando diz assim, todo homem comeu um animal morto, você vai tentar corrigir a Bíblia, é porque está dizendo aquela morte natural, não coma. Mas se você comer, a Bíblia diz assim, o morto ou dilacerado lavará as suas vestes, se banhará em água e será imundo até a tarde, depois será limpo. Vamos cá pensar também, como é que Deus é um Deus tremendo. Você come uma carne podre de manhã, você não sabe qual carne que é, a carne envenenada, de manhã, presta atenção, no almoço. Você vai lavar o seu corpo e vai ficar imundo até a tarde. O imundo ele não podia chegar no meio do povo, nem comungar.
A Zita, que é da área de saúde, sabe muito bem. Dá bem para se manifestar quando você come algo ruim, podre, azedo e contaminado. Quem já comeu alguma coisa contaminada ou azeda aí? Eu já. Demorou muito tempo você dar os sinais que você tinha comido aquilo? Você lembra quanto tempo mais ou menos? Ah lá, é 2 horas. Então, querido, você vê como é que Deus é cuidadoso? Naquela época não tinha medicina, não tinha posto de saúde, não tinha pronto-socorro. Então Deus falou, ó, você comeu um animal que estava morto por lá, você vai lavar sua azeda, vai ficar imundo até de tarde. Claro que até de tarde ia manifestar se o camarada comeu algo danificado, apodrecido. Eu sou assim, o meu corpo responde imediatamente. Se eu pôr algo estragado na boca, misericórdia, irmão, na mesma hora, demora pouco. E é difícil eu pôr algo estragado na boca, que Deus me deu essas ventas assim, ó, ela cheira longe. Então, às vezes eu chego de longe, esse trem está estragado. E todo mundo tem comigo que não, esse trem está estragado. Então nem chega na boca, mas já aconteceu de chegar. Quando eu como, irmão, não demora muito, eu fico mais ruim, que você nem imagina, meu corpo responde na hora. Então nem precisava ficar imundo até de tarde para um diagnóstico. Rapidinho, já sabia. Tem coisa, se você comer estragado, é pior ainda, irmãos. Os derivados do leite é um perigo, e também do ovo, né? É muito perigoso. Deus é que tem misericórdia de nós. Peixe também, esqueci, marisco estragado é um veneno, tem gente que quase morre. Recentemente, não sei se foi um artista, comeu lá no sul do Brasil, quase morreu. Então, querido, você vê que Deus é muito sábio, quando diz que a pessoa que comeu algo que foi morto por lá, não se sabe a qualidade daquilo, ele ficava imundo até de tarde. Deus cuidando de nós, Deus cuidando de cada um de nós. Amém, irmãos? Até aqui, então, nós encerramos o capítulo 17. Quero que você entenda, então, que este é um chamado para viver uma vida santa. Viver vida santa, irmãos, é largar o pecado, largar o mundo, largar os embaraços desse mundo. A mensagem de santidade, ela nunca pode deixar de existir, porque esta é a exigência de Deus para a gente ter comunhão com Ele. Se você quer ser um crente poderoso, uma crente poderosa, se você quer ser uma pessoa que ora e Deus te ouve, nós vimos em Isaías 59, que o pecado impede a gente de ouvir. Se você quer ser uma pessoa próspera na vida, você tem que entender uma coisa, não existe campanha que se faça. À medida que você vai largando o pecado, Deus passa a se agradar tanto de você, se aproxima de você, Ele começa a te usar, a tua própria vida, a vida das pessoas ao teu redor, começa a resolver problemas dos outros através da tua vida, porque quando se aproxima de Deus, Deus se agrada, e o caráter de Deus passa a ser o seu caráter, você vai sendo instrumento nas mãos de Deus. Então, eu quero que você compreenda que é assim que a gente cresce na vida com Deus, a gente aproxima de Deus. Deus chega a dizer assim, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. É um caminho de mão dupla. Você vai a Deus, Deus vem a você. Você vai a Deus sujo, Ele te santifica e Ele vem a ti. Você vai para Deus com problema de pecado, Ele te acolhe e Ele te limpa, Ele te purifica. Assim você vai crescendo. Todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus, irmão, ela chegou a ser isso, porque ela aprendeu o caminho da santificação, da santidade, de abandonar o pecado. Amém?